todos os domingos, às 3 da tarde, você fica com as palestras do GEL, Grupo de Estudos Espíritas Legionários da Luz. Visite o GEL, na Rua Souza Cardoso, 403, Lagoinha, anexo ao Lar Abrigo Amor a Jesus. Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais uma semana de atividade na casa. Que a paz do Mestre nos acolha, nos intua, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Última semana do mês, então que possamos renovar o mês vindouro, nossas energias, nossa paz, nosso fortalecimento espiritual, para a nossa caminhada, para a nossa jornada. A partir desse momento agora, a gente pede para que todos os irmãos presentes desliguem os celulares, para que a gente possa se concentrar nas palestras, nos ensinamentos, nas atividades aqui da casa da noite de hoje. Então a gente pede para que desliguem os celulares, a entrada e a saída está sendo pela cozinha, porque quando chove a rampa fica escorregadia, perigosa. E aquele que porventura puder oferecer uma carona solidária para aqueles irmãos que, por questão de locomoção, têm dificuldade ao término aqui das nossas atividades, toda carona é sempre bem-vinda, tá bom? A Clélia vai fazer a nossa leitura de preparo de ambiente. A memória, quando é sistematicamente impedida de registrar os clarões da consciência, por meio de atitudes renovadas, organiza-se de forma defensiva e cria a seletividade. Prontifica-se, portanto, a esconder temporariamente aquilo que possa ser oneroso ao psiquismo já enfermo. Tudo começa com pequenos lapsos, até atingir o patamar da amnésia total. Esse processo poderá ocorrer em quadros diversos de alteração da atenção e da capacidade de concentração. Alguns casos de senilidade precoce poderão ser efeitos de hábitos extremamente arrogantes praticados em uma vida de abusos. A perda de memória, entre outros fatores, pode ser um sintoma de personalidade, que provocou em seu engenho mental uma disfunção cujo objetivo é defender a própria criatura de seu estado íntimo. Culpas e hábitos, complexos afetivos e tendências podem ser melhor administrados pela vontade, quando sofrem o bloqueio defensivo do esquecimento. A personalidade arrogante processa essa seletividade no campo da memória, levando a criatura a recordar somente daquilo que lhe interessa, na sustentação de seus pontos de vista. A seletividade acontece também quando algum trauma causa tanta dor que faz com que a personalidade, de não sabendo e não aceitando lidar com a dor, vai aos poucos bloqueando, ou melhor dizendo, fugindo das recordações dolorosas, até o ponto que algo se quebra e o retorno não seja mais possível. Passa então a criatura a viver de lembranças remotas que não lhe causam dor, pois as recentes fariam com que ela voltasse ao estado de sofrimento com a qual não sabe lidar, por não conseguir controlar os acontecimentos. E não aceitando a situação, prefere, a princípio, se ausentar por tempos relativamente curtos, e que aos poucos vão se tornando cada vez mais longos, até não conseguir mais retornar. E a partir daí, cria seu próprio mundo, alienado do que se passa à sua volta, porém, sem qualquer dor ou sofrimento. Que assim seja. Então, vamos elevar nosso coração, nosso pensamento para a nossa prece inicial, nesse momento. Senhor Deus, gratidão por estarmos aqui mais uma vez reunidos em vosso nome. Agradecemos a espiritualidade superior que possa nos trazer paz, conhecimento, cada vez mais sabedoria no desempenho de nossas funções, que todos nós nos sentamos acolhidos, amados por sua presença salutar em nossa caminhada, hoje e sempre. Gratidão, Pai querido, que assim seja, graças a Deus. Então, com muita alegria, a gente recebe na noite de hoje a nossa irmã Janice Sampaio, com o tema O Ser Humano em Busca de Si Mesmo. Janice. Boa noite a todos. Boa noite. É sempre uma alegria ocupar esse lugar de
trazer algum estudo para dividir com os irmãos, nessa casa que sempre me recebe com tanto carinho, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Então é sempre bom estar aqui e recebendo o carinho de todos vocês também. O tema que eu trouxe para dividir com os irmãos faz parte da nossa busca existencial. Desde que o homem é homem, na sua primeira encarnação como espírito humano, ele se debruça para o autoconhecimento, saber quem ele é. De alguma forma rudimentar no início, com alguma intuição, e aos poucos, quando nós vamos exercitando nosso livre-arbítrio, caminhando através das reencarnações, vamos adquirindo conhecimento, vamos adquirindo consciência e cada vez mais queremos saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. Mas para responder todas essas questões, a primeira é saber quem somos. Então, é um tema muito recorrente dentro da filosofia, desde a antiguidade. Quem sou eu? E, na verdade, será que nós sabemos quem somos? Quando alguém pergunta para você, quem é você? Qual é a resposta que, em geral, nós damos? Nos apresentamos pelo nome, não é assim? Quem é você? Eu sou Janice. Será que essa é a resposta certa? Será que eu sou Janice? Na verdade, não, eu estou. Porque eu nunca fui Janice. Embora possa até ter usado esse nome em alguma encarnação, não era a Janice de hoje. Porque a cada encarnação nós adquirimos uma personalidade específica para a reencarnação, com tendências que precisamos aprimorar, com situações onde nos proporciona o crescimento e a evolução moral. Então, não somos um nome. Então somos o quê? Quem é você? Eu sou uma psicóloga. Não, essa é a minha profissão. Quando a gente está numa cidade do interior, às vezes somos conhecidos. Quem é você? Eu sou filha de fulano de tal. Não é? A gente diz o nome. Quando eu era pequena lá em Barbacena, minha mãe é de lá mesmo, tá? Quando eu ia para lá, as pessoas me viam na rua, né? Isso há, sei lá, 50 anos atrás, eu era pequena, 50 e poucos. Todo mundo queria saber qual era a família. Quem é você, menina? Não queria saber quem eu era. Queria saber que família eu pertencia, né? Aí eu falava, eu sou da família Sampaio. Então, é filha de fulano, não sei o quê, é neta de cicrano, né? Isso também não nos diz quem somos. Diz qual família pertencemos nessa encarnação. Então, saber quem somos é o primeiro passo para essa busca pelo nosso íntimo, pelo nosso conhecimento de nós mesmos, né? O ser humano em busca de si mesmo é em busca de aprofundarmos esse olhar para saber quem de fato eu sou e em que grau da evolução eu me encontro. Então, a busca de si mesmo, na verdade, ela é um processo. Não é um objetivo a ser alcançado de uma vez por todas, mas sim um processo contínuo de autoconhecimento e transformação. A busca de si mesmo é uma premissa básica para conseguirmos êxito no objetivo da encarnação. E é uma outra questão que Kardec também se debruçou sobre ela ao questionar na questão 132 do Livro dos Espíritos aos imortais. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Porque se não somos matéria, se não pertencemos a esse mundo, e sim ao mundo espiritual, qual é o objetivo de nós tomarmos um corpo de carne que cerceia a nossa vontade, a nossa expressão? Nós sabemos disso. Qual é o objetivo de aqui estarmos e passarmos por tanta vicissitude que é inerente à matéria? Porque a maioria dos nossos problemas, a maioria é inerente à matéria, porque nós estamos encarnados. Mas qual é esse objetivo? E os imortais respondem então a Kardec, a evolução do espírito. Opa, então já tenho aí uma pista.
O que eu vim fazer na encarnação? Não vim passear, até porque escolheríamos um planeta mais agradável, né? Sem fome, sem guerra, sem pedofilia, sem estupro. Escolher um país, um mundo como o nosso para passear é um pouco demais. Então, nós não viemos a passeio. Nós viemos por inúmeras razões subjacentes, mas a primordial, a razão pela qual nós estamos aqui encarnados é a evolução, é irmos à perfeição. Então, isso vai nos dizer que nós aqui estamos com esse objetivo que não é material, não é a evolução patrimonial, é a evolução moral. Então a gente já começa a ter uma pista do que devemos, sobre qual aspecto de nossas vidas nós devemos nos debruçar e dar mais atenção. Aí vamos nos lembrar do nosso querido Mestre Jesus, quando nos dizia e nos diz através do seu Evangelho: buscai primeiro o reino dos céus, que tudo mais vos será acrescentado. E muitas vezes nós esquecemos desse convite de Jesus, que facilitaria muito a nossa vida. Porque, em geral, nós só nos lembramos que somos espíritos quando estamos assistindo uma palestra, seja na casa espírita, ou no YouTube, ou em algum grupo de estudo, ou quando pegamos alguma literatura espírita e aí faz menção a isso, aí a gente lembra, eu sou um espírito. Porque, na verdade, nós vivemos no mundo como se fôssemos corpos, dando muito mais atenção às questões materiais, nos esquecendo de buscar esta evolução, que é o objetivo da encarnação de cada um de nós. O ser humano em busca de si mesmo é um tema recorrente na literatura, na filosofia, na psicologia, e explora a jornada do indivíduo em direção ao autoconhecimento e, com isso, a compreensão da sua própria identidade. Quem sou eu? Como é que é? Um bichinho. Essa busca pode envolver a reflexão sobre valores, propósitos de vida e a relação conosco mesmo e com o mundo ao redor. Então, se eu não sei quem eu sou, eu não sei o que faço aqui, eu também não sei o que eu faço do lado das pessoas que eu encontro no mundo afora. E muitas vezes eu não faço nem conexão, porque eu não compreendo, e eu acho que eu vim aqui para cuidar só de mim, e vou fazendo os atos impensados mundo afora. Então, diversas abordagens trazem esse tema. Na psicologia, em todas as abordagens psicológicas, se pontua a busca de si mesmo como um processo... Vocês me perdoem que eu estou saindo de uma gripe de uma semana, que me restou isso ainda. Acho que bom, já passou. Em todas as abordagens, pontua a busca de si como um processo contínuo de autodescoberta e responsabilização pelas próprias escolhas. Rollo May, que é um psicólogo do século passado, americano, ele era existencialista, ele tem um livro todo dedicado a isso, que chama O Homem à Procura de Si Mesmo. Inclusive, a princípio, só a título de curiosidade, o tema dessa minha palestra era o homem em busca de si mesmo. E aí eu ia fazer essa palestra lá no Allan Kardec, na Casa Espírita de Lumiar, e eu botei uma enquetezinha no grupo do WhatsApp e dei 3 temas, entre eles esse, Eu ia fazer a palestra, estava cheia de temas, eu falei, deixa eu ver o que as pessoas que vão lá querem ouvir. Eu coloquei. E aí uma pessoa, que inclusive é uma homossexual, ela me questionou sobre o tema machista, o homem em busca de si mesmo. E ela que me sugeriu botar o ser humano. E eu achei ótimo isso, porque às vezes a gente não tem esse olhar que incomoda o outro alguma coisa. E aí alguns até botaram lá, eu tive que apagar alguns comentários, isso é mimimi. E eu não acho que seja mimimi quando incomoda alguém. Se para aquela pessoa estava incomodando
ela via esse tema como um machismo, e na verdade o é, porque a gente se refere ao homem como gênero, homem e mulher, por um olhar machista que a gente tem da cultura, que sempre assim o foi, não é? Então, por que não mudar? E por sugestão dela, eu coloquei então o ser humano em busca de si mesmo, que na verdade é a mesma coisa, mas não fere a ninguém. E isso fica de exemplo para todos nós. Às vezes a gente acha que uma pessoa se incomodou com algo que é uma bobagem. Ah, essa pessoa está se incomodando com isso, que bobagem. Se incomodou, se doeu, não é bobagem. Então nós temos que respeitar o outro. Se alguma coisa dói no outro, nós não podemos mensurar. Dor é dor. Não importa se aquela pessoa está sofrendo porque quebrou a unha ou se porque perdeu um parente. Dor é dor. E a gente tem que respeitar. E não custa nada nós revermos a nossa forma de nos colocar no mundo para não ferir ninguém. Por que a gente tem que insistir em algo que está incomodando alguém se a gente pode refazer a rota, né? Como nesse caso? Para mim não custou absolutamente nada e foi um aprendizado. Então a gente tem que estar atento a essas coisas. Isso é respeito ao outro, respeito ao próximo. Então esse psicólogo ele tem todo esse livro dedicado a esse tema. Tal importância que esse tema tem dentro da psicologia. Já para a psicanálise e a psicologia analítica, com autores como Freud e Jung, eles exploram os aspectos inconscientes da busca de si mesmo, investigando os desejos, traumas e conflitos que moldam a nossa personalidade. E é muito interessante, a gente precisa se conhecer, para que a gente possa entender por que a gente age dessa e daquela forma, e não daquela outra. E um dos meus mestres nessa vida, com M minúscula, Carl Gustav Jung, que é o pai da psicologia analítica, ele tem uma frase que diz assim: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida, e você vai chamar isso de destino. Então, muitas vezes, a gente tem atos que nem se apercebe, porque nunca parou para investigar por que você age daquela forma, e são hábitos que a gente adquiriu em outras existências e através desta também, observando os pais. Então, às vezes nós temos algum hábito que já não caberia mais para nós, mas a gente nem percebe que tem, porque é uma repetição, que é algo às vezes que está no inconsciente, às vezes oriundo de um trauma que a gente sofreu na infância. E trauma, meus irmãos, não é só eventos espetaculares. Às vezes uma frase que um pai ou uma mãe fala para uma criança gera um trauma. Porque provoca dentro daquela criança uma ruptura de alguma emoção. E aquilo se transforma num trauma que vai refletir na sua vida adulta. Então é muito importante que a gente veja por que eu ajo assim, por que eu tenho esta atitude. Essas reflexões nos fazem mudar e evoluir, cumprindo assim o objetivo da encarnação. Porque evoluir é mudar, não é? Como é que eu vou evoluir sendo a mesma pessoa? Eu não vou evoluir. Eu só evoluo quando eu me transformo, quando eu saio de um lugar para o outro. E para isso eu tenho que estar aberta às mudanças. E eu só vou mudar quando eu interrogar as minhas atitudes atuais. Será que ainda presta essa minha atitude? Ela ainda é boa para mim? Porque em algum momento foi. Tudo aquilo que a gente hoje apresenta, em algum momento nós escolhemos como certo, ou aprendemos que aquilo é o certo. Mas ao nos questionarmos, como esse exemplo simples que eu dei aqui, né, quando eu coloquei lá o tema, eu nem pensei sobre ele. Eu apenas repliquei, inclusive, o título do livro do Rolomei, O Homem em Busca de Si Mesmo, sem reflexão. Se aquilo poderia ser diferente. E veio alguém, e como eu estou sempre aberta, eu procuro ter na vida uma postura de aprendiz, porque o inimigo do conhecimento é o já sei. Quando a gente está diante de um conhecimento e a gente tem uma postura, isso eu já sei, a gente se fecha para aprender. Então devemos ter sempre uma postura de aprendiz. Eu não sei, eu acho que é assim. Se alguém me provar que não é assim,
eu vou analisar e talvez eu mude, como mudei nesse fato que eu contei, né? Mas eu preciso saber por que eu ajo da forma que eu ajo, para que eu possa refletir sobre e para que eu possa ir mudando. Na perspectiva da filosofia grega, nós vamos ter em Sócrates a máxima conhece-te a ti mesmo. É um marco na filosofia, indicando que o autoconhecimento é o ponto de partida para uma vida virtuosa e feliz, além de ser um caminho para o conhecimento do mundo e da verdade. Como é que eu vou me conhecer e me conhecendo eu conheço o mundo? Porque o nosso mundo é do tamanho daquilo que a gente conhece. Se eu nem mesmo conheço a mim mesma, o meu íntimo, o meu mundo é muito pequeno. Então, à medida que eu me conheço um pouco mais, que eu percebo melhor quem eu sou, as minhas potencialidades, inclusive, o meu mundo começa a se ampliar. E eu vou conhecer melhor o mundo a partir de mim. Porque nós somos um microcosmos que está contido no macro. Tudo que está em nós está no mundo. Então, através do nosso autoconhecimento, a gente expande esse conhecimento para o cosmos. Porque tudo está em tudo. Já Platão dizia que a busca da verdade e da ideia do bem passam pelo conhecimento de si mesmo. Pois a alma, antes de encarnar, contemplou as ideias perfeitas. Platão fazia menção ao homem de ouro. Então, veja, Platão trazia para nós a metáfora do mundo das ideias, que para nós é o mundo espiritual. Então, ele dizia que quando a gente vem ao mundo, a gente vem com essas ideias já todas aprendidas, porque observamos na espiritualidade, que para ele era o mundo das ideias. Então, para conhecer o mundo, nós temos que mergulhar em nós mesmos. Por quê? Porque tudo está em nós. E isso vem de onde? Da conexão que nós temos com o universo, com a sabedoria universal. Quando nós temos uma intuição, é uma ligação com essa sabedoria universal. Diferente da inspiração, que pode ser o seu anjo da guarda te dizendo. Mas a intuição é ligação direta. Por isso que às vezes a gente fala assim, eu não sei porquê, mas isso é assim. Mãe tem muito isso, né? A gente fala assim, não faz isso porque eu tenho certeza que não vai dar certo. Aí você fala, por quê? Não sei, mas é ligação direta com o pai, gritando o alarme. Mãe, então, a gente tem ligação direta com o pai maior. Já Aristóteles dizia que o homem é um ser político e social, e a busca por uma vida boa e justa envolve o autoconhecimento e a compreensão de suas relações com os outros e com a comunidade. Então, para Aristóteles, para que a gente pudesse viver uma vida boa, ou seja, uma vida feliz, a gente precisava se conhecer. E se conhecendo, melhorar as relações sociais. E não é isso que nós viemos fazer na Terra, através da lei da sociedade, que é uma das leis morais. A gente veio aprender a conviver, porque a gente não faz nada sozinho. E muita gente acha que é autossuficiente, e nós não somos. Se nós, quando nascermos, não tivermos alguém para cuidar de nós morremos. Sucumbimos, não somos capazes nem de autogerir. E levamos muito tempo para ter essa capacidade, né? Alguns, inclusive, vão até os 50 anos, dependendo de pai e mãe, e só deixa de fazê-lo quando eles desencarnam. Aí aprendem a se virar. Mas antes disso já dá para a gente cuidar da gente mesmo, né? E a gente devia buscar isso. Porque senão a gente, quando adulto, quando nós nos tornamos adultos e pesamos para alguém, seja porque não lavamos a própria louça, seja porque não lavamos a própria roupa, ou não fazemos as tarefas que nos caberiam, porque se vivemos numa casa, nós sujamos, nós temos trabalhos a fazer, e se nós não fazemos a nossa parte, pesamos para alguém e infringimos também uma das leis morais, que é a lei do trabalho. Alguns homens odeiam quando eu falo isso. Alguns homens que sobrecarregam suas esposas, ainda porque resquícios do machismo, achando
que não podem lavar uma louça, não podem fazer a sua parte nas tarefas domésticas, que não é ajudar, é fazer a sua parte, ainda não compreenderam a lei do trabalho, que é uma lei que não foi Janice que inventou, me perdoe aí, foi o pai. Foi o pai. E sempre que infringimos uma das leis do pai, nós nos desequilibramos. Porque nós desconectamos desse universo perfeito. Então, se queremos ter harmonia, se queremos ter equilíbrio, e com isso é equilíbrio físico, mental e espiritual, passa pelo um corpo são, nós precisamos nos alinhar com as leis que nos regem, para que esse desequilíbrio não aconteça. Epiteto, também filósofo grego antigo, ele dizia que nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. E nós só somos senhores de nós mesmos quando sabemos quem somos. Se eu não sei quem eu não sei do que eu sou capaz, eu não sei quais os meus pontos fracos, nem quais os meus pontos fortes que eu possa contar. Então eu preciso saber quem eu sou. Já na filosofia moderna, nós vamos ter Descartes, que traz a dúvida metódica, que busca a certeza através da dúvida. Tem como ponto de partida, penso, logo existo, revelando a importância do sujeito pensante na busca do conhecimento. Então, faz parte do nosso existir a reflexão. Nós não podemos fazer alguma coisa e se alguém pergunta, por que você faz isso? Ah, não sei, eu faço porque eu faço. Não, a gente tem que saber como que faz. Senão fica igual aquela história da carne assada, né, que eu já contei várias vezes, mas sempre vale a pena lembrar. Tem sempre alguém novo na plateia, né? Então, o amigo foi visitar o casal de amigos e aí estão na cozinha. Melhor lugar da casa, né? Acho que eles eram mineiros. Aquela cozinha mineira. E a esposa lá pega um pedaço de carne para fazer assada para o almoço. E o amigo está ali sentado, conversando, ajudando a picar uns legumes. E aí ela pega a peça de lagarto para assar e corta as duas pontas e separa. O amigo acha curioso e fala, ô comadre, mas por que você fez isso? Tirou, aí ela olha, o quê? Você cortou as duas pontas da peça de carne? Aí ela olhou e falou, não sei, eu aprendi assim com a minha mãe. E eu só faço assim. Aí o marido olhou aquilo e falou, é mesmo, eu nunca tinha reparado, mas você sempre faz isso. Por quê? Ela, sei lá, eu aprendi assim. Aí passa o tempo. Semana seguinte eles vão à casa da sogra, né, da mãe da senhora, e o marido lembra e perguntou à minha sogra, por que a senhora faz? Contou a história do amigo e falou, por que a senhora faz assim, ensinou a sua filha? Ela, eu faço assim? Aí a moça, mãe, você... Ah, minha filha, isso era quando a gente era pobre, a panela era pequenininha e eu separava as pontas para fazer uma sopa de noite. Se a gente não reflete nas coisas que faz, a gente vai passar a vida cortando as pontas do lagarto. Até que alguém chame atenção para aquilo. Por quê? Porque a pessoa repete, e isso serve para tudo em nossas vidas, todos os nossos hábitos. Nós vamos ver preconceitos que são passados de pais para filhos sem que as pessoas reflitam. Né? Eu aprendi assim, mas será que isso serve para mim nos dias de hoje, no século XXI? Ter algum tipo de preconceito? E se eu sou espírita, ou simpatizante espírita, ou reencarnacionista, e sei que nós vamos experimentar todas as peles, todas as condições sociais, econômicas, será que me cabe ter preconceitos? Será que eu, que acredito em Deus e que sei que todos somos iguais pela paternidade divina, me cabe algum preconceito, eu julgar alguém por alguma condição de pele, de raça, de gênero, de poder econômico? Falta de reflexão. Temos que olhar as nossas atitudes para que não repitamos algo que não cabe mais
mais para nós, nessa altura das nossas evoluções? Nós já podemos estar um passo acima, caminhando. Já para a filosofia existencialista, autores como Sartre e Heidegger exploram a liberdade humana e a responsabilidade pela construção de si mesmo, enfatizando a importância da escolha e da ação na busca de sentido para a existência. Então eu tenho que enfatizar na minha vida a importância da minha escolha, porque nós estamos escolhendo o tempo inteiro. E o que eu estou escolhendo para mim? E se a minha busca na vida, o meu motivo de estar aqui é a evolução, eu tenho que fazer escolhas que se coadunem com o meu objetivo de vida. Então eu estou escolhendo essa atitude hoje. Isso me coloca no caminho da minha evolução moral. Eu costumo colocar a minha evolução moral e eu coloco um alvo, que é o Mestre Jesus. Eu coloco ele à minha frente, porque eu sei que lá que eu vou chegar, eu vou ser um Cristo. Isso me dá uma força. Fico tão feliz de saber que um dia, que está muito longe, eu vou chegar lá. Eu vou me tornar um Cristo. Então eu olho para lá e diante das minhas escolhas na vida, eu posso me perguntar, essa escolha, se eu escolher essa opção, me aproxima do meu alvo ou me afasta? Ah, me afasta, então eu devo abrir mão. Nem sempre nós conseguimos, mas só o ato de refletir a respeito vai nos fortalecendo para consegui-la. E algumas vezes a gente consegue, porque já podemos fazer mais do que estamos fazendo. Mas estamos acomodados, achando que teremos muitas reencarnações. Só que nós vamos agravando as consequências. Porque quanto mais sabemos, mais fica difícil não fazer a coisa certa. Vamos nos endividando com as leis. E a nossa consciência, não é Deus, não é ninguém que vai nos cobrar, mas a nossa consciência, quando despertos, sem este corpo, nos vai cobrar e vai cobrar caro. Porque nós somos carrascos de nós mesmos. E aí às vezes nascemos já com esse conflito na consciência. Nós vamos ver bebês nascendo com depressão, agarrados na culpa, porque se deram conta que poderiam ter feito mais. Então está na hora de acordarmos a nossa consciência para agirmos um pouco além, para sermos mais generosos, mais benevolentes, mais amorosos, mais tolerantes, mais gentis. Alguma dessas nós conseguimos fazer. No mínimo, podemos ser mais gentis, menos ásperos, acarinhando um pouco mais as pessoas que passam pelos nossos caminhos. Porque cada um de nós tem dores. Às vezes está sorrindo, mas o coração está sangrando. E nós não conhecemos o íntimo de cada um. Então que possamos ser mais gentis com aqueles que cruzam os nossos caminhos. Já na filosofia contemporânea, nós vamos ter Michel Foucault, que traz a noção de cuidado de si. Presente na filosofia grega, ela é retomada por Foucault, que a relaciona com a busca pela verdade e a construção de si mesmo através de práticas de liberdade. Então, Michel Foucault diz que nós precisamos ter práticas de liberdade, mas tendo essa consciência de si mesmos. E, em resumo, a ética desse cuidado de si, para Foucault, é um convite a uma vida mais autêntica, livre e consciente, onde o sujeito se torna o artífice de sua própria existência, através da reflexão, da transformação e da relação com o mundo e com os outros. Quando ele fala de liberdade e de prática livre e consciente, é exatamente essa noção onde nós temos que nossas avós já nos ensinaram,
que o nosso direito termina quando começa do nosso irmão. Quando nós temos essa consciência, nós somos livres. Porque a gente vai fazer o que deve, não o que quer. Porque isso é ser livre. Quando a gente só faz o que tem vontade, somos escravos dos nossos desejos e não seres livres. Nós vamos ver isso nas compulsões. A pessoa não quer, quando vê, já fez. Já comprou demais, já comeu demais, já bebeu demais, já fez sexo demais. E aí depois se arrepende, mas não consegue ter o autocontrole. Porque precisa mergulhar em si, para saber o que move aquela compulsão. O que o faz ser escravo das suas vontades. Em geral, são seres indisciplinados, que não aprenderam a ter disciplina na vida, que não conseguem adiar o prazer. Porque fazer o que deve é ter a capacidade de adiar o nosso prazer. Na perspectiva da literatura, esse tema da busca por si mesmo é explorado em diversas obras literárias, que abordam a insegurança e a necessidade de encontrar fontes de energia interior. Então, na literatura, onde nós vamos encontrar esse tema? Nos livros de autoajuda, nos coachings, né? Nos vários autores que têm vários livretos, a maioria muito rasos, mas que às vezes ajudam uma ou outra pessoa. Mas muitos muito bons, bem embasados, que podem ajudar a essa busca de si mesmo, a esse autocontrole, né? Então, a gente vai ver isso na literatura. E na perspectiva da espiritualidade, será que nós temos esse tema? A busca por si mesmo pode também ser vista como uma jornada espiritual, em que o indivíduo busca uma conexão com algo maior do que si mesmo, encontrando significado e propósito em sua existência. Sim, quando nós mergulhamos para dentro de nós mesmos, nós encontramos o quê? O que está em nós? O Deus imanente. Esse Deus presente em todos nós. Nós encontramos esse self, que é a nossa ligação com o Pai. Então, a busca por si mesmo também é uma busca espiritual, onde nós vamos fazer essa reconexão com o Pai, onde nós vamos perceber que o Pai está em nós, porque não tem fora de Deus. Tudo está em Deus. Deus está em nós e nós estamos mergulhados em Deus. Então, quando nós estamos muito voltados para fora, para a matéria, para a resolução dos problemas, para buscar a obtenção dos prazeres, sejam eles quais forem, nós nos desconectamos desse Pai. E aí nos sentimos sozinhos. Ficamos inseguros, ficamos ciumentos, ficamos carentes, temos medo. Se temos medo, temos desconexão. Porque quando estamos na presença de Deus, conectados em Deus, não tem medo, não tem solidão, não tem carência. Porque a carência que sentimos na vida, depois que nos tornamos adultos, é do nosso amor interno, é do alto amor. E ninguém supre. Por isso que uma pessoa carente está sempre cobrando do outro. Ah, diz que me ama, mas eu já disse, mas diz de novo. Mas essa já é a 30ª vez. Ah, mas fala mais um, eu preciso ouvir. A pessoa é ciumenta, ela é insegura. Ela precisa ter a pessoa amada. Por quê? Porque ela tem medo de ficar sozinha. Porque ela se identifica através do outro. Falta de conexão. Falta de busca de si mesmo. Nós somos plenos. Tudo que nós precisamos, depois que viramos adultos, está em nós.
tudo em sentido emocional. E aí é por isso que, se nós não temos auto-amor, ninguém nos supre. Ah, mas quando eu era pequena, não recebi o amor da minha mãe, fui rejeitado. Ok, já passou. Passou o time. Aquele amor que aquela criança precisou não foi dado. Ponto. Mas agora, essa pessoa adulta que sobreviveu a essa rejeição, ela não precisa mais daquele amor. Mesmo que essa mãe se redima e tente dar aquele amor que não deu, não vai suprir. Porque não mais aquele amor é necessário, mas sim o auto-amor. E como a pessoa não se ama, não aciona esse amor interno que vem do Pai, imanente em nós, ela fica carente e reclama desse amor que não veio. E fica fixado naquilo que não tem, ao invés de fixar naquilo que ela possui de mais poderoso, que é a expressão do Deus vivo. Nós viemos à Terra para evoluir e nós o fazemos expressando o Deus em nós. Cada um de nós veio com uma tarefa a essa Terra, subjacente ao objetivo que é a evolução. Nós viemos aportar no mundo algo que só nós conseguimos. Ninguém mais vai dar o recado que eu vim dar na Terra. Ninguém mais. Aquilo que eu vim fazer, só eu posso. E assim é cada um de nós. Cada um de nós é especial. O Pai nos criou a cada um individualmente, saídos do mesmo princípio inteligente do universo. Nossa essência é a mesma, mas somos individualidades. Cada um do seu jeito, cada um com a sua particularidade. E é assim que nós formamos a beleza que é a vida, com as nossas diferenças. E tem gente que briga com o outro porque o outro é diferente. Não aceita, chega a matar o outro, porque o outro tem um desejo diferente. Quando nós deveríamos ficar felizes de sermos todos diferentes. Quando a gente olha para uma mata, imagine se todas as folhas fossem da mesma cor, do mesmo tom de verde. A gente só ia ver um borrão verde. Por que a gente enxerga a beleza de uma mata, de cada folha, de cada planta? Porque existe diferença de tom, de forma. Porque é do contraste que nasce a consciência. Se eu fico só com pessoas iguais a mim, eu não evoluo. Eu preciso do contraste para que a minha consciência se faça. É na percepção dos diferentes que eu me indago, que eu refaço o meu caminho, as minhas crenças. Porque se ninguém me contesta, eu continuo naquele caminho. Mas quando eu sou contestado, quando eu lanço uma ideia e alguém lança uma ideia diferente, me faz pensar e refazer a minha ideia. Pode ser que eu continue com a mesma, pode ser que eu mude para outra, pode ser que surja uma terceira. Tese, antítese, síntese. Que beleza é a diversidade. Temos que nos abrir ao diferente. Quantas vezes vem um filho que é completamente diferente da família? Ele vem para despertar a consciência daquele núcleo familiar. E às vezes ele tem muito trabalho. E por vezes é chamado de ovelha negra. Mas ele vem para mudar, para fazer aquele grupo evoluir, porque estava estagnado na mesmice. E o quanto um filho diferente nos faz crescer. Eu tenho 3 filhos. A minha filha do meio é a que me provoca a ser um ser humano melhor a cada dia.
E nós estamos aí, aos trancos e barrancos, evoluindo a relação e a cada uma. E eu falo para ela, muito obrigada. Ser mãe dos outros era muito fácil, não precisava mudar nada. Mas para ser mãe dela, eu preciso crescer enquanto ser humano. Eu preciso atualizar as minhas potências da alma. E não é para isso que a gente veio? Nada está errado nas nossas vidas. Nada. Não tem endereço errado na família. Tudo que nos acontece tem a permissão desse Pai imanente, que tudo sabe, tudo vê, tudo percebe. E se Ele permite algo para nós, é porque é bom, é útil e é justo. Porque não é isso que o Pai é? Misericordioso, bom, justo, onipotente, onipresente, onisciente. Senão não seria Deus, né? No livro O Ser Consciente, do Espírito Joana de Ângeles, mentora do nosso Divaldo, no capítulo 7, traz a seguinte lição: a conquista do self. Self é uma denominação junguiana. Jung dizia que o self é essa nossa conexão com o divino, né, dentro de nós, para fazer a diferenciação com o ego, que é a nossa personalidade. O self é o nosso eu imortal. Então ela diz assim: todos necessitamos de viajar para dentro, a fim de nos descobrirmos, desidentificando-nos daquilo que nos oculta aos outros e a nós próprios. A conquista do self, com todos os seus atributos e possibilidades, constitui a meta primordial da existência terrena, em cuja busca devemos investir todo o potencial humano, emocional, moral e intelectual. Considerando-nos em constante processo de crescimento que decorre das experiências vividas e dos conhecimentos aulidos, a nossa busca do ser espiritual que somos torna-se-nos imprescindível, irrecusável. Todos nós precisamos ter essa busca para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento, para que a vida fique mais leve. Aquilo que nós desconhecemos, ele tem um peso. Quando nós passamos a conhecer, fica mais leve. E o que essa busca desse autoconhecimento envolve? Essa busca, na verdade, por si mesmo envolve. Primeiro passo é o autoconhecimento. A exploração dos próprios valores, crenças, desejos, medos e potencialidades. Essa busca por nós mesmos, esse mergulho nas sombras, que Jung também falava, que nós precisamos adentrar as nossas sombras, ali estão muitas coisas que nós não queremos ver. Mas também tem muitas coisas que nós não sabemos que temos e que são potências. Então, a busca por si mesmo, nós vamos encontrar muita coisa que vai doer. Ai, nossa, como eu ainda sou tão vingativa. Ai, nossa, como eu sou mesquinha, egoísta. A gente vai achar essas coisas, porque não dá no poste, né? E a menos que tenha algum ser lá que já tenha alcançado o patamar de Jesus aqui, desculpe que não é para você que eu estou falando, nós outros ainda temos muitas particularidades nas sombras que vão nos doer. Mas precisamos conhecer, porque também vamos descobrir muitas potências, vamos descobrir muitas coisas boas que nós já adquirimos. E isso nos fortalece. E aí o primeiro passo é esse autoconhecimento. Ao nos conhecermos, temos que dar o segundo, a aceitação. Porque senão podemos incorrer num sentimento de culpa paralisante.
Nossa, como eu sou horrível. Ai, meu Deus. Ai, nossa, eu não queria ser assim, mas eu sou. Ai, nem vou mais na casa espírita. Nem, ai, não. Vou deixar para a próxima, porque já nem dá tempo. Nada disso. O momento que nós tomamos consciência é o momento certo. Nossa, como eu ainda sou tão egoísta, então eu vou ficar atento. Toda vez que eu for lidar com o outro, eu vou pensar, isso é bom? É bom para quem? É bom só para mim? Ou é bom para quem está envolvido também? Porque nos diz Emmanuel, o mentor de Chico, o bem só é bom, só é bem se for bom para todos os envolvidos. Então a gente tem várias ferramentas para nos trabalhar. Então, se eu percebo que eu sou muito egoísta, eu preciso estar atenta, porque se eu ficar desatenta, o que eu faço? Atos egoístas. Enquanto eu não adquirir o altruísmo, eu tenho que estar atenta. Por isso Jesus nos dizia, vigiai e orai. Por exemplo, deixa eu ver uma virtude que eu já tenho. Está difícil. Honestidade. Eu não preciso vigiar para ser honesto. Pode deixar dinheiro, carteira, joia, posso estar sozinha, posso encontrar na rua, não é meu, eu vou devolver. Isso eu não preciso estar vigiando. Por quê? Porque há muitas duras penas, mas eu já adquiri honestidade. Então, não existe ocasião que vai me fazer, como dizem, né? A ocasião faz o ladrão? Não, não, não. A ocasião faz o furto ou o roubo. O ladrão tem que estar pronto. Porque se você já adquiriu a honestidade, não tem situação que vai fazer você ser desonesto. Não é isso que a gente vê? Agora mesmo, ontem ou anteontem, um casal, moradores de rua, encontraram uma quantia vultosa e devolveram. Aí todo mundo fica espantado. Quem fica espantado ainda não adquiriu a honestidade. Porque se você já adquiriu, você faria o mesmo, sem nem pensar. Porque já é uma virtude adquirida. Mas enquanto você não adquiriu, você tem que estar vigilante. Ah, não, se você já se conhece, e por isso é bom se conhecer, eu não vou ficar aqui sozinho com a bolsa de ninguém, porque vai que eu caia nessa armadilha da minha ainda desonestidade. Então, até para isso a gente precisa se conhecer. Então, se eu sei que eu sou egoísta, eu vou ficar vigilante nas situações para eu não me colocar em primeiro lugar, para que o meu interesse pessoal não afronte o interesse do outro. Se eu sou muito vaidosa, eu também vou ficar olhando, e será? Não sei o que, eu me propus a fazer esse trabalho, nossa, mas é por vaidade? É por quê? Né? É por vaidade, não, peraí, então eu vou fazer diferente. Então, por isso, a gente precisa se conhecer, e se conhecendo, se aceitar, para não cair nessa paralisação da culpa, ficar se chicoteando que não adianta nada, para poder agir, se perdoando. Eu ainda sou assim, sou imperfeita. E por que nós somos imperfeitos? E por isso temos que nos perdoar. Porque o Pai nos criou assim, não é mesmo? Nos fez todo mundo simples e ignorante. Então, por isso que eu digo, Deus não julga ninguém, Ele nos conhece. E também não fica triste. Não, mas e aquele pedófilo que está nesse momento estuprando uma criança? Deus não está lá triste com ele? Não! Porque se Ele quisesse que esse ser não errasse, Ele faria perfeito. Se Ele fez simples e ignorante, Ele sabe e sabia que nós somos fadados ao erro. E vamos evoluindo através das experiências. E o que é experiência se não a soma dos nossos erros e acertos? Então, nós temos que nos perdoar também, para que a gente não paralise. Mas não é esse perdão falar assim, eu fui criada simples e ignorante, a culpa é de Deus, então, deixa eu errar. Não. Por quê? Porque Ele não fica triste, não fica chateado, não fica nos cobrando, mas a nossa consciência cobra. E ela é feroz. Muitas vezes nós adoecemos por culpa. Muitas vezes não temos resultados financeiros na vida por culpa.
Por isso que a culpa é paralisante e é prejudicial. Eu tenho que trabalhar. E por que isso acontece? Porque a consciência cobra. Então nós temos que tirar a palavra culpa, como nos diz Joana de Ângeles, do nosso dicionário, e colocar responsabilidade. Se eu errei, eu vou me responsabilizar pelo erro e vou consertar. Por isso precisamos estar vigilantes, porque nós já sabemos o que é o erro. Nós já sabemos. Nós, quando erramos hoje em dia, nós já sabemos, na grande maioria das vezes, que estamos errando. E às vezes erramos. Por quê? Porque estamos na zona de conforto. Então, por isso que precisamos vigiar e orar. E precisamos nos pôr a caminho da evolução. De que forma? Fazendo diferente. Não dá para continuar fazendo as mesmas coisas. Eu sou assim mesmo, não levo desaforo para casa. Bateu, levou. Só quem não muda de opinião são os ignorantes. Nós não. Nós somos espíritos intelectualizados. Precisamos estar abertos a mudar de opinião. Antigamente eu aprendi assim. Meu pai dizia, não leva desaforo para casa, e eu não levo. Aí eu vou pensar, por que não? Eu vou ser violento, eu vou ser agressivo, eu vou responder a uma agressão? Não, eu vou mudar. Eu vou fazer diferente. Eu vou evoluir, porque eu já consigo. Eu já posso fazer diferente. Eu já tenho condição. Eu não preciso mais repetir os mesmos atos, os mesmos erros. E como é que a gente faz isso? Através da reflexão. A gente sabe que violência gera violência. Aí alguém grita com a gente grita de volta. Mas por que você gritou? Aí eu vou falar assim, não, porque Clélia gritou comigo, aí eu gritei com ela. Não. Eu não gritei com ela porque ela gritou comigo. Eu gritei com ela porque eu sou uma pessoa desequilibrada, agressiva. Porque ela podia gritar comigo e eu ter outra atitude. Clélia, você está com algum problema? Você está precisando de alguma coisa? Não estou entendendo porque você está gritando comigo. E ela continuaria gritando e eu tinha várias opções, inclusive virar as costas e ir embora. Não preciso passar por isso. Ou ir lá e tentar dar um abraço nela para que ela volte ao equilíbrio. O que nós fazemos tem a ver conosco. Quando o outro grita, tem a ver com ele, com o desequilíbrio dele. Quando nós gritamos, tem a ver com o nosso desequilíbrio. Por que eu gritei? Porque o meu orgulho falou mais alto e eu não quis ficar por baixo. Então ela gritou comigo, como é que eu não ia responder? Aí eu olho para... Nossa, mas que isso? Igual quando um pai ou uma mãe, um adulto bate numa criança. Por que você bateu na criança? Porque ele me desobedeceu. Não, você bateu porque você é violento, porque você é covarde, porque você é incompetente. É duro, né? Mas é assim que a gente muda. É incompetente para educar. Vá buscar ajuda. Falo por mim mesmo, essa minha filha. Acho que eu virei psicóloga por isso, porque eu fui buscar ajuda. Porque eu não sabia lidar. Para isso tem os profissionais. Agora, não dá para justificar as nossas atitudes pela atitude do outro. Porque é isso que paralisa a nossa evolução. Porque quando eu falo, eu gritei porque fulano gritou comigo, eu não preciso fazer nada. Porque quem foi o culpado? Fulano. Né? Foi fulano que gritou comigo, então eu não posso fazer nada, porque é a atitude do fulano, então eu estou bem. Mas quando eu começo a despertar minha consciência e eu sei que os meus atos dizem respeito a mim,
eu trago para mim a reflexão. E aí eu penso, nossa, por que eu gritei? Aí eu vou pensar, não, tive um dia difícil hoje, acabei me desequilibrando. Eu posso até me justificar dessa forma, mas trazendo para mim a responsabilidade. Certa feita, Divaldo Franco estava autografando livros. E ele, uma fila enorme, né? Ele acabava de dar a palestra, ficava aquela fila enorme, e ele naquela maratona de muitas palestras, muito cansado. E ele estava lá autografando, nem olhava para a cara das pessoas, autografava, meio mecânico, né? E muito cansado. E aí veio uma senhora, botou um livro assim, quando ele foi pegar, ela puxou. Aí ele tomou um susto e falou assim, o senhor pelo menos olha nos meus olhos e vê que eu estou aqui. Aí ele tomou um susto, olhou para a senhora assim, falou, agora só autografa, por favor, o meu livro. E ele autografou e tomou um susto. E imediatamente Emmanuel conversa com ele, falou, ela está certa. Olha como você está fazendo o seu trabalho. Essas pessoas vieram das suas casas, vieram aqui para te ver, vieram aqui para te ouvir, para comprar os seus livros, para sustentar a sua obra. E elas não merecem ser tratadas aqui assim. E aí ele, mentalmente conversando com Emmanuel, falou, mas Joana de Ângeles, perdão, Edivaldo com Joana. E aí ela falou com ele, olha o que o senhor está fazendo. E ele falou, mas a senhora não vê que eu estou tão cansado? Ele falou assim, então não faça tantas palestras. Não dá para justificar. Então o senhor não faça tantas palestras. Então o senhor não sente para autografar, vá para casa descansar. Mas se propôs a isso, faça com dignidade, faça com respeito ao outro. Então vejam que tudo que nós fazemos não dá para pôr a responsabilidade para o outro. E é assim que, através dessas reflexões, nós vamos mudando. A gente vai mudando. Muitas vezes a gente fica magoada, aí você pergunta, mas por que você está chateado? Porque fulano me agrediu, fulano me humilhou. Fulano não fez nada. Só deu o que tinha para dar. E aí você tem que se perguntar, por que eu fiquei tão chateado com isso que fulano falou? Ah, bateu lá no meu orgulho. Nossa, como eu sou orgulhosa. Então eu trabalho em mim. Em vez de ficar botando essa dorzinha que está me dando aqui, botando o nome de fulano. Fulano não fez nada. Ele foi só um espelho para mostrar o quê? O que está em mim. E é por isso que somos seres sociais, que temos que viver em sociedade, porque às vezes eu não vejo o quanto egoísta ou o quanto orgulhosa eu sou. E aí, através do outro, eu me enxergo. E por isso que Andrei Moreira, um médico espírita, palestrante maravilhoso, ele fala, bateu, doeu, leva que é teu. Se alguma coisa te incomoda, é teu, olha para você. E é dessa forma que a gente vai olhando para dentro, olhando para o que é nosso, fazendo reflexões com coragem, com verdade, com sinceridade conosco mesmo. Ninguém precisa saber o que somos. Continuamos hipócritas, sorrindo, né? Nos fazendo de bonzinho, não tem problema com o outro, mas a gente precisa saber quem é. Para que a gente possa mudar, a gente precisa saber quem é. Como dizia a minha avó antigamente, né? A boa bisca que nós somos. Nem sei o que quer dizer bisca, gente. Se é alguma coisa feia, desculpa a minha ignorância. Então, queridos, que nós possamos refletir na busca por nós mesmos, para que a gente possa aproveitar a encarnação de fato, para evoluir, para ir ao Mestre Jesus, porque Ele está de braços abertos a nos dizer, venham a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Muita paz. Terminados os passes, vamos pedir silêncio para entrarmos para a nossa prece final com a nossa irmã Janice,
Então vamos, meus irmãos, buscando o nosso santuário íntimo, o nosso Deus imanente, dessa conexão. Pai de misericórdia infinita, gratidão porque aqui hoje tivemos uma comunhão espiritual. Agradecidos estamos por isso. Jesus, Mestre querido, obrigada por tudo em nossas vidas. Obrigada pelo teu evangelho de amor, essa bússola segura de bem viver. Que possamos acordar para as realidades espirituais, para nos lembrarmos diuturnamente que somos espíritos vivendo uma experiência física e que devemos buscar o reino dos céus, como tu nos recomendaste, em primeiro lugar, e depois tudo nos será acrescentado. Mestre dos mestres, te pedimos por esses irmãos que passam pelos nossos pensamentos nesse momento, necessitados do corpo e da alma. E também te pedimos pelos dirigentes dos países, das nações, os poderosos da terra, que têm em suas mãos o poder da guerra e da paz, para que o Pai, dentro de cada um deles, possa fazer o amor tomar conta de suas mentes e dos seus corações, para que tenham atitudes menos beligerantes, mais amorosas, mais fraternas, mais solidárias. Abraça, Mestre querido, ao nosso planeta azul, para que todos os seres se sintam amados por ti e que possam ter mais paz em seus corações. Despede-nos, Jesus amado, na tua paz, e que tenhamos uma semana de muitas reflexões e que possamos refletir o teu amor por aqueles que passarem por nós. Graças a Deus, que assim seja. Antes da gente encerrar, a Clélia tem os informes aí para vocês. Bom, gente, primeiro, lembrando do Yakisoba do Abrigo, que é dia 9 de novembro, das 11 às 18 horas, então tem o dia todo aí para Yakisoba e tem bastante atividade. Os convites custam R$25, estão comigo, para quem quiser e puder ajudar no Abrigo Moura de Jesus, tá? Outra coisa que nós devemos lembrar a vocês é de que a gente está em plena campanha para as cestas de Natal. São 50 famílias que são atendidas no final do ano. E nós estamos precisando de Nescau, porque temos famílias com bastante crianças, né? Então, quem puder doar, quem quiser, né, trazer para a gente, até na segunda-feira seria ótimo, mesmo durante a semana, o Nescau, ok, tá? Nós já terminamos de fechar o óleo, que a gente pediu aqui a vocês e a outras pessoas, graças a Deus, fechado, e agora só precisamos também do Nescau, tá bom? Que Deus abençoe vocês, muita paz, muita luz. A gente é